Nossa breve reflexão nessa manhã. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Meus irmãos, nós precisamos desacelerar. Nós precisamos colocar os nossos pés no freio e parar um pouco, porque nós temos vivido tempos muito acelerados, de aceleração, de correria intensa. Esse é um dos sintomas da nossa era moderna. A aceleração, a pressa, a correria, o fast food, a instantaneidade. Então, nós precisamos urgentemente desacelerar, pisar no freio, brecar, parar. Precisamos de um tempo de pausa, um tempo de reflexão, de contentamento, um tempo como esse tempo de Jesus, de se retirar mesmo. Se for o caso de parar alguns tipos de afazeres e de atividades, para que esse sintoma da modernidade não faça com que a nossa vida ela exploda, ela venha a ocorrer em nós alguns tipos de sintomas e de problemas que podem afetar até mesmo a nossa existência. Esse sintoma da aceleração, essa cultura acelerada que nós temos, ela faz com que a gente observe dois tipos de sociedade. Um filósofo chamado Byung-Chul Han, em um dos seus novos livros chamado Sociedade do Cansaço, ele diz que essa aceleração é um desses sintomas dessa nova sociedade, que é o que ele chama de sociedade de desempenho. Do século 20, 21 em diante, a nossa sociedade ela se transforma em uma sociedade do desempenho. Esse rapaz sul-coreano, nesse livro da Sociedade do Cansaço, ele diz que nós migramos do século 19 para o século 20, 21, em uma sociedade que era uma sociedade rígida, da sociedade da disciplina, aonde tudo era controlado, tudo era vigiado, e o ser humano era definido por aquilo que ele não podia fazer. Nesse sintoma da sociedade da disciplina, o Byung-Chul Han vai dizer que a luta do homem era contra problemas virais. Por exemplo, sarampo, peste negra, cólera e inúmeras doenças aonde o problema era imunológico. Você tomava uma vacina e era completamente restaurado. Nessa sociedade da disciplina, a luta e o combate era contra as doenças virais. E o sintoma era físico. A saúde precisava ser domesticada através de algum tipo de medicação. Quando há a virada para a sociedade do desempenho, o nosso maior problema hoje não são as doenças virais, que nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, estão praticamente controladas. Mas o Byung diz que os nossos problemas são os problemas neuronais. É por causa da aceleração, é por causa da correria, é por causa de uma vida onde tudo é instantâneo e rápido, onde a pressa domina, que surgem doenças como síndrome do burnout, transtorno de personalidade, depressão e muitas outras síndromes e patologias que são marcas dessa era onde tudo é acelerado. Então, na sociedade da disciplina, o homem era regido pela rigidez, pela vigilância, onde ele não podia fazer nada. Na sociedade do desempenho, não. Aqui é a sociedade onde você tem que fazer o seu melhor.
aonde você tem que buscar sempre a excelência, aonde você não tem tempo a perder, aonde você precisa estar sempre correndo, aonde você precisa estar sempre com um passo à frente de quem está ao seu lado. Você não pode ficar para trás, você tem que ter uma vida de multitarefa, de hiperconsumo, uma vida onde você não pode nem ter um ócio, porque até a ideia do ócio tem que ser um ócio criativo, ou seja, não há mais tempo de parar, não há mais tempo de pensar. Isso é interessante quando a gente olha até, pode passar por favor, até a questão desses pensadores que são ateus, porque eles observaram um fato interessante. Veja o próprio Nietzsche, num dos seus livros, no Humano, o Demasiado Humano, ele diz que é por falta de repouso que a nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, eles valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. É interessante quem falar isso é uma pessoa muito inteligente, mas um crítico feroz do Evangelho e da Igreja. Mas ele observa que, no tempo dele, os inquietos, ou seja, os agitados, os acelerados, eles estavam sendo observados como alguém que valia demais, porque produzia demais, porque estava numa vida ativa demais. E ele dá uma exortação no seu livro dizendo, olha, é necessário observarmos, resgatarmos o elemento contemplativo, porque uma vida acelerada não há espaço para contemplação. Uma vida acelerada não há espaço para reflexão. Porque uma vida acelerada só há espaço para nós fazermos as coisas no automático, no instantâneo. E isso é interessante porque, além dele falar essa questão, nós observamos que dentro das Escrituras, passa por favor, dentro das Escrituras a gente enxerga que um dos nossos principais modelos de uma vida, em certa medida agitada, sim, mas uma vida que conseguia equilibrar a agitação e a contemplação, é o próprio Cristo. Não tem nas Escrituras ninguém que trabalhou mais do que Jesus, que em certos momentos teve uma vida extremamente inquieta e agitada. Mas, em contrapartida, ele é o nosso modelo que, quando percebia uma agitação, uma aceleração, o Lucas vai dizer que ele saía para lugares solitários e ali ele orava. Passava noites inteiras em comunhão com Deus. Passava noites inteiras em contemplação, olhando a natureza, conversando com o Pai, esquecendo, de certa maneira, os problemas da sua missão, ou aquilo que lhe aguardava em Jerusalém. Ele era alguém que tinha muita ação, mas quando ele percebia que era tempo da contemplação e da oração, ele abandonava todas as coisas para orar. Jesus começa o seu ministério em Mateus capítulo 4, passando um período em jejum e oração, sendo tentado pelo diabo, sendo tentado por Satanás, mas em um período onde ele não produziu, onde ele não correu, onde ele não acelerou. Era um momento de contemplar, era um momento de orar, era um momento de descansar e de saber o que o Pai queria. Quando ele encerra o seu ministério, o começo do seu ministério no deserto, a Bíblia diz que ele passa em um outro momento a noite inteira em oração no monte. E quando ele desce, ele escolhe os seus discípulos. Em vários momentos nas Escrituras, nós observamos Jesus deixando os discípulos, deixando a multidão, pegando um barquinho e indo ao monte para orar sozinho.
ou dentro da casa de alguém, ou dentro da sinagoga, ou dentro de um lugar deserto, mas era frequente a fuga de Jesus da multidão, da aceleração, da correria, do ativismo, daqueles momentos onde todos queriam que Jesus fosse o foco, que Jesus fosse pegado para ser levado para os gregos, que Jesus fosse tomado por muita correria ou por muita aceleração. Ele mesmo tinha por consciência que, além do trabalho e além da correria, era necessário fugir. Fugir no sentido literal e ficar sozinho com o Pai. E é interessante isso, porque os próprios discípulos veem que Jesus é diferente. Espera aí, tem alguma coisa de diferente no nosso Mestre, no nosso Senhor. Então, vocês observem, imaginem os discípulos conversando entre si, Pedro, Tiago e João. A gente precisa perguntar ao Pai, a gente precisa perguntar ao nosso Mestre, a gente precisa perguntar ao nosso Senhor, como é que nós devemos orar? Porque se tem alguém que sabe orar, é Ele. Vocês não percebem que Ele está sempre correndo para orar? Você não percebe que Ele está sempre fugindo para lugares e ficando sozinho para orar? Então vamos perguntar ao nosso Senhor como é que a gente deve orar. E em um dos momentos no Evangelho, a Bíblia diz que eles chegam ao Senhor e dizem: Senhor, ensina-nos a orar como Tu oras. Porque eles viram em Jesus o modelo eficaz, o exemplo. Isso é interessante porque, além desses períodos onde ele fazia isso, em determinadas curas, nós vemos Jesus orando primeiro. Na multiplicação dos peixes, quando ele pega os pães e os peixes, a primeira coisa antes do milagre o texto diz que ele dá graças, ele agradece ao Pai, ele ora. Então a oração era frequente na vida de Jesus, como respirar é a nossa vida. A oração era tão frequente na vida dele que quando ele está na cruz, mesmo assim, nos momentos de maior sacrifício e dor, ele está em conexão com o Pai, orando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele é assassinado, quando ele é torturado e quando ele ressuscita ao terceiro dia, o Evangelho de São João vai nos dizer no seu último capítulo que ele encontra-se com os discípulos na praia e ali, naquele momento, ele tem mais um momento de comunhão, de oração e de espiritualidade integral com os seus discípulos. Então, se tem alguém que poderia usar a correria como desculpa para não orar, não somos nós, era Jesus. Ele passava o dia inteiro, segundo Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, curando, ensinando e pregando. O dia inteiro na correria do calor da Galileia. E mesmo assim, durante a noite, onde ele poderia repousar, em determinados textos dos evangelhos, a Bíblia diz que ele passava a noite inteira em oração. Passa, por favor. Eu tive a curiosidade de tentar olhar dentro dos 4 evangelhos quantos capítulos, em quantos textos Jesus ora, ensina a orar, ou de maneira implícita a gente observa que ali havia um momento de contemplação e de reflexão dele com o Pai. No Evangelho de Mateus nós temos 28 capítulos. Dos 28, em 17 Jesus está orando. No Evangelho de Marcos, nós temos 16 capítulos. Dos 16, em 10, Jesus está orando sozinho ou com os seus discípulos. Em Lucas, nós temos 24 capítulos. Em 14 capítulos, Jesus está orando em lugares solitários, ou ensinando sobre a oração, ou influenciando os seus discípulos sobre a oração. E no Evangelho de João, nós temos 21 capítulos, e em 7 capítulos, Jesus está explicitamente orando ou ensinando sobre a oração. Não sei se a minha matemática está correta,
mas nas minhas contas foram cerca de 54% dos textos dos evangelhos é Jesus em oração, em oração, em oração, em oração. Em mais da metade do evangelho, Jesus está orando. Eu acho que a gente pode inferir desses dados que a oração ocupava o primeiro lugar na vida de Jesus. Qual o lugar que a oração ocupa na sua vida? Mas, Alípio, a minha vida é corrida demais. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Beleza, você vai ficar sendo controlado pela sociedade do desempenho, ou você consegue fazer como Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e ali orava. Jesus colocou a oração em primeiro lugar. Quem sabe os discípulos poderiam incomodá-lo dizendo: Senhor, vai ficar a noite inteira orando? A gente está perdendo esse tempo em oração, a gente podia estar curando, a gente podia estar em Cafarnaum, a gente podia estar em Emaús, a gente podia estar na Galileia, a gente podia estar tocando pessoas em Nazaré, a gente podia estar desempenhando uma série de atividades, mas Jesus não era movido pela sociedade do desempenho. Jesus não era movido pela produção. Jesus não era movido pelo afazer, pela vida ativa, simples e puramente pela ação. Mas ele sabia que a ação não vale sem a contemplação. A ação não vale sem a oração. O desempenho não vale sem a comunicação com o Pai. E eu acho que isso é interessante porque, passa por favor, a oração, olhando para o modelo de Jesus, a gente entende que a oração, ela é desenvolver um relacionamento. É muito mais ouvir do que falar. A gente às vezes fica preocupado com a forma da oração. Eu não sei orar, eu não sei como falar, eu não sei como me achegar. Mas em Jesus a gente entende que a oração, ela não é uma forma. A oração, ela não é a preocupação com o conteúdo, com o diálogo, com aquilo que eu vou falar, com o jeito que eu vou falar. Porque o próprio Cristo, quando ele lhes pergunta como nós devemos orar, ele ensina. Primeiro, não seja como os hipócritas. O hipócrita é aquele que fala de maneira rebuscada, fala de maneira que aos outros parece uma coisa, mas Deus em Cristo sabe o que há no coração dele. E como a gente não ora de maneira hipócrita, é só olhar os salmos. Ali tem oração com raiva. Ali tem gente orando de maneira extremamente angustiada. Mas ali também tem gente orando de coração alegre. Mas ali também tem gente sincera dizendo: Senhor, os meus pés quase se desviaram, porque não é possível o Senhor fazer prosperar o rico. Eles fazem tudo errado e a gente que te serve parece que as coisas não melhoram. Então a oração, ela é um misto entre um coração alegre, porque tem dia que você está nota 100 com Deus, está tudo dando certo, mas tem dia que você quer orar dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou abandonar. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo conviver com esses conflitos. Então a oração, ela é um relacionamento, aonde a essência dela não é o desenvolvimento de um diálogo com Deus. O desenvolvimento da oração é o relacionamento e o diálogo com o Pai. E com o Pai você não fala com formalidades. Você não precisa todas as vezes chegar para o Pai. Imagina o meu filhinho de 5 anos chegando: excelso e sublime Pai, eu quero um chocolate hoje. Mas ele chega para mim e fala: Pai, eu estou triste. Pai, eu não gostei. Mas ele também chega para mim e fala: Pai, eu te amo. E isso é interessante porque a maioria das vezes é algo espontâneo. Ele vem falando que está triste e fala por que está triste, mas às vezes do nada, quando a gente menos espera, ele vem falando: Pai, eu te amo.
Aí a minha resposta é: eu te amo muito mais. O relacionamento com o nosso Pai na oração é esse momento de diálogo sincero, aonde você vai se relacionar não com Deus, porque de maneira moral, de maneira filosófica, nós não temos a capacidade de se relacionar com Deus. Nós temos apenas a capacidade, por Cristo, de se relacionar com o Pai. Então, quando a gente observa que a oração é um relacionamento, às vezes, até os momentos onde a gente está em lugares solitários, em silêncio, dizendo: Pai, eu só saio daqui quando ouvir a sua voz. Mas também vai ter momentos onde você vai bater no chão, vai gritar, vai até mesmo pensar em xingar, de tanta angústia que há no seu coração. E Deus entende o conflito que há no coração de um filho. Por isso, meu irmão, não fique pensando que você não sabe orar ou como orar. Porque em Romanos 8, o Espírito Santo, segundo Paulo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele conserta as nossas orações. Não tem coisa melhor do que você passar o dia inteiro trabalhando e naquele último momento, antes de você dormir, você começar a orar e acordar no outro dia, dizendo: meu Deus, estava com tanto sono que acabei dormindo. Você dormiu no melhor lugar, você dormiu no braço do seu Pai. Em segundo lugar, a oração, passa por favor, é enxergar as coisas sobre a perspectiva de Deus. Orar é enxergar como Deus enxerga. Você lembra, no segundo livro dos Reis, quando Geazi e Eliseu estavam no monte, Israel estava cercado, e de repente, Eliseu está com o seu coração completamente tranquilo, em paz. Mas Geazi está numa correria desenfreada, dizendo: meu Senhor, como é que você pode estar tranquilo? Israel está cercada, nós vamos sucumbir, nós vamos morrer, e você está tão tranquilo, uma situação tão caótica igual essa. E Eliseu, ele olha para Geazi e fala: fique tranquilo, você será que não está vendo que ao redor dos nossos inimigos está o Senhor? Ao redor da nossa situação estão acampados os anjos do Senhor. E quando Deus abre os olhos de Geazi, ele enxerga aquele acampamento dos anjos do Senhor, ele fica com o seu coração em paz, porque ele enxergava como Deus enxergava. Orar é enxergar as coisas sob a perspectiva de Deus. Pode estar uma turbulência, uma tribulação, um monte de situações caóticas, mas o seu coração está em paz, porque você sabe quem supre a sua vida. Você sabe quem cuida de você. Você sabe quem realmente está no controle, porque orar é colocar a nossa visão, a nossa cosmovisão, as nossas mentes em alinhamento com a perspectiva de Deus. Em Atos, Pedro está na prisão e o seu coração está completamente paz, de maneira que a igreja estava orando por ele. E a Bíblia diz que um anjo vai até a prisão, abre as portas, tira Pedro da prisão e ele bate nas portas dos irmãos que estavam orando. E quando ele abre e entra, a igreja se assusta com a imediata resposta de Deus na vida de Pedro. Todas as portas são abertas na oração. Porque quando nós oramos, Deus está trabalhando em nosso favor. A oração não é apenas aquilo que nós em determinados momentos dizemos como a ação da mão de Deus, mas orar é muito mais do que esperar a ação da mão de Deus. Quando nós oramos, nós nos alinhamos com Deus e nós também movimentamos a nossa mão em serviço a Ele.
Porque orar, em terceiro lugar, passa por gentileza, é participar da missão de Deus. Jesus, ele conseguia equilibrar a sua missão com a oração, porque ele sabia que missão sem oração é ativismo. A nossa oração e o nosso relacionamento com o Pai é para que Ele possa dar a nós a sustentabilidade e a capacidade para o Espírito Santo fazer aquilo que nós não podemos fazer. A ação da igreja só é eficaz quando nós dizemos: Senhor, a missão é sua e o Senhor é aquele que vai à frente da nossa ação. Então a missão, Paulo entende que é muito mais aquilo que Deus faz pelo Espírito Santo do que o que nós fazemos, porque o Espírito Santo em nós produz muito mais do que todos os nossos recursos, todas as nossas inteligências, todas as nossas capacitações, todos os nossos dinheiros, sem o Espírito Santo. Por isso que orar é participar da missão de Deus, entendendo que quem está à frente não é o meu braço, não é a minha ação, não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, mas quem está à frente é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem dá a derrota, é Ele quem dá a vitória, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que faz, é Ele que age, é o Espírito Santo em nós. Quando nós oramos, nós dizemos: Senhor, não é a nossa mão, mas é a tua ação pelo Espírito Santo de Deus. Então eu acho que é essencial esse período onde nós vamos resgatar a nossa dependência do Espírito Santo, porque quem vai transformar esse lugar não é a ONG, quem vai transformar não é o Café da Paz, quem vai transformar não é o jiu-jitsu ou o balé, quem vai transformar não são os nossos saberes ou a nossa excelência, mas quem vai fazer é Ele, porque a glória é dele, a força é dele, a ação é dele, e nós ainda somos uma igreja que é 100% dependente dele. É o Espírito Santo que faz. Se você ainda não está empregado, confia que é plano do Espírito Santo. Se a porta se fechou, confia que é plano do Espírito Santo. Se a doença ainda não foi embora, confia que é plano do Espírito Santo. Se algum familiar não se converteu, confia que é plano do Espírito Santo. Quem rege a nossa vida não é a produção, a ação, a sociedade de capitalista, de consumo, onde você não pode parar. Mas nós sim podemos parar. Podemos pausar, podemos brecar, podemos parar tudo, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. A igreja, em todos os momentos da história, cresceu quando resgatou a essência do Espírito Santo. Em todos os momentos onde há martírio, onde há perseguição, onde há desemprego, onde as coisas aparentemente não estavam indo pela mão humana, a igreja se reunia e falava: peraí, tem alguma coisa errada, acho que a gente está correndo demais, a gente está produzindo demais, mas a gente não pode deixar de lembrar do Espírito Santo de Deus. Participar da missão em oração é lembrar que é o Espírito Santo que controla as nossas vidas. É acordar de manhã e falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim hoje? É vir à igreja e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Eu não quero falar demais, mas eu quero ouvir. Porque Deus em Cristo Jesus entendia que sem os momentos de fuga, sem os momentos de deserto, sem os momentos de solitude, a missão seria apenas uma produção humana. Passa, por favor. Em último lugar,
A oração é uma declaração de dependência do Espírito. É aquietar o coração. É aquietar o coração. É saber que Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Eu estava com apenas um tênis. E estava indo trabalhar de bicicleta, ainda morava em São João, agora a gente está morando na Prata. Teve uma manhã que eu estava indo trabalhar, falando, Deus, eu só estou com esse tênis, não estou com condição de comprar nada, não tenho recurso mais nenhum. Mas eu vou te fazer um pedido de filho, me dá um tênis. Estou precisando de um tênis. O Senhor é meu pai. Não estou te pedindo muito, é só um tênis que eu estou te pedindo. Eu queria um tênis de presente. No mesmo dia eu cheguei na escola e a diretora me chamou e falou, Alípio, quanto você calça? Eu falei o meu número para ela e ela veio com uma caixa na mão e falou, que interessante, essa manhã a escola recebeu esse par de tênis aqui e ele é o seu número, eu pensei em dar para você. Eu voltei para casa com um tênis novo na caixa, mas eu nem esperava uma resposta assim tão rápida. Mas naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração, não há outro que saiba cuidar como eu. Nos mínimos detalhes, eu cuido de você. Aquieta o seu coração. Eu não sei se você tem orado ao seu pai pedindo um tênis. Já está na hora de eu pedir outro. Eu não sei o que você tem falado ao seu Senhor, mas Ele cuida de nós. E nós precisamos resgatar os nossos momentos a sós com Deus. Nós precisamos pisar no freio e falar, Senhor, esse momento é exclusivamente seu. Se for preciso, eu vou tirar a bateria do meu celular. Eu vou falar para o meu cônjuge que as portas agora estão trancadas e eu não atendo ninguém. Eu não sei se o teu lugar de oração é dentro do ônibus quando você trabalha. Eu não sei se o seu lugar de oração é quando você está na academia, na bicicleta. Eu não sei se o seu lugar de oração é quando você está ali lavando louça. Eu só sei que nós precisamos de momentos solitários com Deus. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Ministério de louvor. Fale com o seu pai nesse momento. Quais são as suas angústias, aquilo que tem feito você correr? Atrás de que você tem corrido tanto? Pergunta para Deus se é realmente necessário essa correria. Precisa realmente de tanta pós-graduação, de tantos títulos, de 2 empregos? Precisa realmente ganhar tanto para ter uma vida de qualidade? Ou essa vida de qualidade está colocando a oração em segundo lugar? Fala para Deus se você está confiando tanto na sua força, no seu braço, ou se é necessário fazer como Jesus e se retirar a lugares solitários e confiar na ação do Espírito Santo. Aquieta a sua alma, aquiete o seu coração. O Senhor é Pai e Ele cuida de nós. Deus falou muito comigo durante a semana, porque eu sei aonde eu preciso parar de correr. Eu sei aonde eu preciso frear. Eu sei onde eu preciso resgatar os meus momentos de solitude, os meus desertos com Deus. Porque é no deserto que o Espírito Santo fala conosco. C.S. Lewis dizia que nos momentos de bonança a voz de Deus é suave, mas nos momentos de tribulação Deus grita conosco. Às vezes a gente tem dificuldades em ouvir porque a gente não para.
E o convite de Deus nessa manhã, a mim e a você, para de correr. Para de correr. Confia em mim, porque eu sou aquele que cuida de vós.